muito particular. O país está de rastro, a olhos vistos, e quanto mais este governo governa, mais o país fica de rastro. Há pouco tivemos mais uma notícia, desta vez importantíssima, de declaração da inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional de algumas normas do Orçamento do Estado. Está mais uma vez, mais que provado, que o Governo não é capaz. Falha tudo. Arruína tudo. A demissão do Governo é um imperativo nacional. A luta continuará. Mas face à situação que o país atravessa, mesmo assim, confrontar-nos-emos várias vezes na rua com alguém que nos perguntará, mas valerá a pena ir votar nas próximas eleições autárquicas? E nós teremos que dizer que o voto é a voz de cada um dos eleitores a ditar um rumo para uma localidade e para um país. E porque o país se faz de localidades. As eleições autárquicas serão, à partida, não sabemos, as primeiras eleições depois de conhecidos os efeitos concretos devastadores do memorando da Troika. É tempo eleitoral, então, para penalizar aqueles que nos colocaram nas mãos da Troika. É a oportunidade de penalizar aqueles que ditaram uma austeridade absurda que leva o país à miséria e à incapacidade de gerar riqueza. E é preciso dizer a esse alguém que o voto na CDU é o voto que o PSD, o CDS e o PS, o que nos levaram à Troika, mais temem, porque engrandecer este projeto que é a CDU é engrandecer uma alternativa credível para o país. E eles sabem disso. E vale a pena votar CDU, porque a CDU é a garantia de autarcas conscientes da gravidade da situação do país e dos seus efeitos nas localidades e na vida concreta dos cidadãos. No momento que atravessamos, podemos perguntar-nos para que é que nós precisamos de autarcas no país subservientes a um governo dilapidador e desistentes do desenvolvimento e de projetos determinantes para as suas localidades. Eleger este tipo de autarcas é acrescentar obstáculos e problemas a problemas e obstáculos. O país precisa então, hoje mais do que nunca, de autarcas absolutamente sensíveis e conscientes dos efeitos terríveis destas políticas absolutamente abomináveis. O país precisa de autarcas que conheçam a realidade da fome no seu concelho e que não façam o papel que o Primeiro-Ministro fez hoje na Assembleia da República, querendo levar a dar a entender que neste país não há fome, porque fome havia com outra intervenção que foi feita em 1983. E hoje temos um Primeiro-Ministro completamente alheado da realidade. Não, nós não precisamos de pessoas em cargos públicos com esta absoluta insensibilidade e com esta absoluta cegueira. Precisamos de autarcas que digam lá ao Governo o que a lei das rendas, a que nós chamamos, e bem, a lei dos despejos, veio fazer no seu concelho, despejando aqueles inquilinos que menos condições económicas tenham. Nós precisamos de autarcas que ditem lá para o Governo a realidade do desemprego no seu concelho, e designadamente daqueles tantos que, estando no desemprego, nem sequer recebem subsídio de desemprego. A realidade da pobreza, a realidade da destruição dos serviços públicos e do quão difícil isso torna a vida às pessoas. Precisamos de autarcas que rejeitem o estrangulamento das autarquias. Precisamos de autarcas que permitam, que persistam na defesa e na reivindicação de projetos relevantes para as populações. Estou, obviamente, a falar dos autarcas da CDU. São autarcas da CDU. São estes que se colocam ao lado das populações para servir o
Assembleia Municipal de Almada relativamente ao terminal de contentores que o Governo quer impor na Trafaria é bom exemplo disso. Almada que sonha e trabalha para um desenvolvimento sustentável na valorização, por exemplo, da pesca, do património natural, nas indústrias criativas e menos poluentes, com larga capacidade de empregabilidade, não pode aceitar a destruição dos seus sonhos e do seu trabalho por parte de um governo que não tem qualquer estratégia de desenvolvimento. Como-nos dizer que vale a pena, de facto, votar CDU para garantir autarquias com projeto de desenvolvimento, com ousadia de escolhas, com um olhar concreto e atento sobre os problemas reais das pessoas para optar pelo caminho certo, justo e digno. Aqui já foi falado do bom exemplo que é a gestão pública da água em Almada. Eu quero dizer-vos que Almada é um exemplo sempre dado sobre as virtudes para a população da gestão pública da água. É um exemplo que deixa aqueles que têm uma ânsia de privatização da água sem argumento de contestação. Almada investiu no abastecimento e no saneamento público com os seus meios para a sua população e com um sucesso extraordinário. Nós no CDU somos, obviamente, um projeto coletivo. Somos a coligação de esquerda. É um projeto feito de tanta gente de iguais entre a população. E é este ter-se igual na e entre a população que nos dá também a dimensão do conhecimento da vida concreta do povo, porque nós somos povo. Não será talvez justo, não sei, particularizar ou pessoalizar aquele que é um trabalho coletivo e de larga equipa, mas eu não resisto. Não resisto a realçar a dimensão da dedicação que a Maria Emília de Sousa, atual Presidente da Câmara, deu e dá a este Conselho. É uma mulher de força, de determinação, de coragem, solidária e empenhada por Almada. Mas ao rosto de uma mulher de grande valor, soma-se o rosto de um homem de grande valor. Joaquim Judas, primeiro candidato da lista da CDU à Câmara Municipal de Almada, inspirador de confiança e de determinação, homem certo para um trabalho certo, numa equipa de convicções para continuar a construir uma Almada amada e reconhecida. Também ao José Manuel Maia, primeiro candidato da lista da CDU à Assembleia Municipal, é tão legítimo como empenhadamente colocou e coloca toda a sua experiência e sabedoria de vida e de intervenção pública ao serviço de Almada no projeto da CDU. São, afinal, estas pessoas retratos fiéis do que é ser candidato e autarca da CDU. A CDU é lealdade, é certeza da palavra dada. Já aqui foi referido o cumprimento do compromisso da CDU. E hoje é tão importante falar da palavra dada e da convicção e da certeza da palavra dada e do seu cumprimento. CDU é verdade, é trabalho, é honestidade e é competência. Caros companheiros, foi-se o ministro que deu brutais machadadas no poder local e que contribuiu para o estrangulamento das autarquias locais de uma forma extraordinariamente grave. Merece Deus. Mas é preciso que pelo mesmo caminho siga o governo todo, que destrói todo o país nos seus mais diversos erros. É preciso que fiquem e que cresçam os que têm a alternativa para o país e para as suas localidades. Em Almada estou certa. A população da Almada quererá a continuação da CDU à frente do seu conselho. E este país precisa de mais CDU. Almada fez-se do lado certo com a coligação democrática unitária. Viva Almada e viva a CDU!
esta bela e grande iniciativa da CDU aqui em Almada, apresentando as nossas saudações, em primeiro lugar, aos nossos parceiros de coligação, aos nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática, e também a muitos e muitos independentes, homens e mulheres sem filiação partidária, que aderiram a este grande projeto da CDU. Alguns estarão aqui. Bem-haja, uma grande saudação da nossa parte por esta vossa organização. Apresentamos hoje, neste ato público, as candidaturas de Joaquim Judas e de José Manuel Maia à presidência da Câmara e da Assembleia Municipal de Almada. Um ato que em si é a expressão do projeto coletivo que a CDU constitui e da assumida responsabilidade de quem há mais de 30 anos tem nas suas mãos um percurso de trabalho, realizações e obra que orgulha este Conselho e quem vive nele e trabalha. É precisamente alicerçado nesse valor insubstituível de um projeto de ação coletivos que estamos certos de que nos momentos em que uma das obreiras mais visíveis desse trabalho, a camarada Maria Emília, prosseguirá noutras tarefas a sua contribuição para construirmos uma sociedade e uma vida mais justa e solidária. A CDU verá confirmada a confiança dos almadeiros. Uma confiança que a CDU nunca frustrou. Em todos os que, ao longo de sucessivos mandatos, deram à CDU a responsabilidade maior e bem-sucedida de fazer de Almada uma cidade e um concelho de dimensão cultural e humana incontornável. Um trabalho e uma obra que são inseparáveis da contribuição dada por centenas de eleitos, que nos órgãos municipais e nas freguesias assumem a responsabilidade de dar corpo ao projeto da CDU e de muitos centenas de outros, trabalhadores das autarquias, ativistas da CDU, militantes dos partidos que integram a coligação, dirigentes de organizações populares e sociais que asseguram a nossa ligação aos trabalhadores e à população do Concelho. Um trabalho e uma obra indissociáveis da valiosa e dinâmica vida associativa, expressão ímpar da participação e formação cívicas, do caráter participado e descentralizado da sua gestão autárquica e do património de luta de gerações de trabalhadores que marcaram e marcam a realidade social e económica deste Concelho. Um trabalho que mostra o valor superior da gestão pública, que testemunha que os padrões de qualidade do serviço público não são possíveis com um imperativo para melhor servir as populações. Uma obra que confirma pela resposta inovadora exigida à gestão de uma cidade como Almada os critérios de valorização do interesse e espaço público indispensáveis à qualificação da vida urbana e à afirmação da cidade com vida própria, densidade social e dimensão cultural. Um trabalho e uma obra inseparáveis da natureza e dos princípios, de uma força disponível para assumir e exercer as suas maiores responsabilidades, para servir o povo e não para se servir, para dar atenção redobrada aos que menos têm e menos podem, para erguer a sua voz contra as injustiças, pela defesa dos direitos e conquistas de abril, da democracia e da liberdade. Neste Concelho, reúnem-se e confluem não só uma inegável capacidade de realização, revelada na imensa obra realizada, como uma intervenção marcada pela luta na defesa dos direitos e aspirações dos trabalhadores e das populações. No momento em que, como raras vezes, os trabalhadores e o povo estão sujeitos a uma cruzada de expoliação de direitos, salários e rendimentos, o valor e o significado da CDU, do seu reforço, da presença de mais eleitos, assume uma redobrada importância. Como força da realização e promoção do desenvolvimento local, mas também como fator essencial para dar voz, expressão e força à defesa dos interesses populares e para afirmar mais alto a inadiável urgência da ruptura com a política direita. Nunca umas eleições autárquicas estiveram tão ligadas às questões mais gerais do país, nem nunca como agora a defesa do poder local esteve tão ligada à luta mais geral contra a política direita, o pacto de agressão em que esta política atualmente se suporta e à concretização de uma política alternativa. A ofensiva contra o poder local
é parte integrante do processo de exploração, de empobrecimento, de liquidação de serviços públicos e funções sociais do Estado. Quando ataca o poder local, rouba os recursos financeiros a que têm direito ou liquidam freguesias, não estão a atacar só as autarquias, não estão a atacar só os eleitos, mas sim a negar às populações o seu direito de ver satisfeitas as necessidades, a ver melhoradas as suas condições de vida. Ao que o poder local representou de progresso, contrapõe-se agora pela mão do Governo e do Pacto de Agressão um programa de retrocesso, uma agenda de retrocesso social, económico e cultural. Aquele retrocesso e atraso que o país herdou do 24 de Abril, que o poder local democrático, enquanto conquista de Abril, venceu, confirmando-se como um fator de elevação das condições de vida do povo, de satisfação de necessidades básicas, de promoção cultural e de desenvolvimento local. A ofensiva contra o poder local, que este governo e a política direita em geral têm perseguido, é um verdadeiro ajuste de contas com o Abril, um processo de regressão civilizacional, no quadro mais global de liquidação dos direitos e privações das populações, da resposta às suas aspirações e necessidades. Camaradas e amigos, a defesa do poder local é inseparável da rejeição do Pacto de Agressão e da derrota do Governo. Assim como a defesa das condições de vida dos trabalhadores e do povo e do próprio futuro de Portugal como nação soberana são inseparáveis da ruptura com a política de direita e a construção de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Cada dia que passa é um passo mais, dado no caminho do abismo social e do desastre económico. Cada balanço económico revelado é um testemunho mais sobre a inadiável urgência de pôr fim a este governo e a esta política. Não só não há mudança de política sem derrota deste governo, como ao contrário do que o PS afirma. Não há crescimento económico nem criação de emprego com juras de fidelização à Troika e ao Pacto de Agressão. O que o PS quer, já se percebeu, manter vivo um governo politicamente moribundo a pensar apenas como pode capitalizar o mal e o sofrimento que este governo está a impor ao país. Numa operação de propaganda, o PS endereçou, semanas atrás, uma proposta para reunir com o PCP. Ao que se percebeu, para fazer de conta quanto a uns acordos numa ou noutra autarquia, seguramente para pôr outros presidentes de Câmara do PS à frente dessas câmaras. O que é relevante para testemunhar da pouca seriedade da proposta do PS foi a sua recusa quando foi colocado perante a disponibilidade do PCP não para falar deste ou daquele arranjinho ou daquele assunto local, mas sim para debater e examinar a questão crucial da rejeição do Pacto de Agressão, da demissão do Governo e da realização de eleições antecipadas. A verdade, que a comunicação social silenciou, é que o PS recusou qualquer exame sério que conduzisse à ruptura com a política direita e à libertação do país do programa de submissão e dependência que está a ser imposto. É essa a questão decisiva. Libertar o país do Pacto de Agressão e romper com a política de direita que ganha todos os dias mais atualidade, como revelam os mais recentes acontecimentos. Um dia depois da demissão de Relvas, com o que ele politicamente significa, e a decisão do Tribunal Constitucional, há pouco conhecida, tornou-se ainda mais evidente. Decidiu o Tribunal Constitucional considerar inconstitucionais as normas que visavam roubar o subsídio de férias aos trabalhadores da administração pública, aos reformados e pensionistas. Considerou o Tribunal Constitucional inconstitucional o roubo, o corte no subsídio de doença e no subsídio de desemprego. Poderá pensar se poderia ter ido mais longe, mas isto é uma demonstração de palavras que vale a pena notar, e foi muito por razão da luta dos trabalhadores que esta decisão aconteceu. Esta decisão do Tribunal Constitucional expõe e confirma uma política de governo com uma ação que muito para lá das normas e disposições do Orçamento de Estado agora julgadas se assume
arrogantemente e deliberadamente na margem da lei, em claro desrespeito e violação pela Constituição da República Portuguesa. E é importante sublinhar, não é a Constituição da República Portuguesa que deve aceitar os ditames do governo. É a Constituição da República Portuguesa que deve ser aceita e respeitada pelo governo da República, pelas instituições e não o contrário. Porque as populações sabem que é na CDU que podem confiar para defender os seus direitos e interesses. Porque é na CDU que têm encontrado e sabem poder continuar a encontrar o apoio às suas justas reivindicações, à sua luta, em defesa da freguesia, da escola ou do direito à saúde que querem roubar. Porque é na CDU, no seu reforço, que os portugueses têm a oportunidade mais sólida de olhar com confiança para o futuro do seu país. Sim, camaradas e amigos, CDU é de confiança, mas temos de acrescentar esta ideia. É de confiança, mas também a força da esperança que não fica à espera, que está com os que menos têm e menos podem nas horas boas e nas horas más, que quando apela ao voto está a pensar que vai lutar por uma vida melhor para essas pessoas que votam na CDU. E é por isso que nós temos esta confiança e temos esperança também que a população da Almada saberá reconhecer na CDU a força do futuro, a força da esperança.